Para mim, o propósito é aquilo que nós vemos aqui, é aquilo que nos faz realizados. É aquilo que está de acordo, alinhado com as nossas paixões, com aquilo que vibra de alegria na nossa alma. Olá, eu sou o Hélio Portugal e Design na Prática e hoje vamos falar de empreendedorismo, mas com a particularidade de para jovens. Se é jovem, este vídeo é para ti. Hoje tenho um convidado, o Ricardo Branco. O Ricardo Branco está a constituir uma associação de empreendedores. Portanto, vamos conhecer um bocadinho a história do Ricardo e vamos também perceber o que é que ele está a querer fazer nessa associação e quem é que ele pretende ajudar. Gostava de conhecer um bocadinho, para quem não sabe pela primeira vez, quem é que é o Ricardo que queres constituir essa associação. Top, excelente. Olha, Belder, antes de mais, gratidão. Obrigado por esta oportunidade. Então, quem é que é o Ricardo? Eu costumo dizer que a minha história de transformação pessoal começou com 12 anos de idade. Eu estava a passar por um dos momentos mais desafiantes da minha vida. Eu não gostava de mim, não gostava do meu corpo. Na escola sofria bullying, não era aceito em lado nenhum. Então eu sentia que não pertencia a lado nenhum, ou seja, que não era aceito. E chegou um momento na minha vida que, com 12 anos, chegou uma noite, um dia, que eu disse, no dia a seguir eu vou retirar a minha própria vida. Estava a passar por momentos depressivos, tinha padrões de fobia social, também não gostava de mim, ansiedade, muita coisa. E era muito stress, muita sobrecarga. E um dia eu disse, mas o que é que aconteceu? Neste dia à noite que eu tomei essa decisão, eu fui ao espelho na minha casa de banho e eu costumo dizer, quando nós olhamos ao espelho, então nós olhamos nos nossos próprios olhos, ou nos olhos de outra pessoa, nós conectamos com a nossa alma ou com a alma do outro. E naquele momento eu senti algo a vir ao de cima, eu hoje já sei que é a minha alma, na altura não sabia o que é que era, e a minha alma veio ao de cima e disse, Ricardo, estás aqui para algo mais, não suicides, estás aqui para algo mais, estás aqui para crescer, estás aqui para impactar positivamente o mundo, a vida de outras pessoas. Desde então, ou seja, decidi viver, é por isso que hoje estou aqui, mas nesse dia eu tomei uma decisão, que um dia eu ia ser feliz, eu ia crescer, eu ia tornar os meus objetivos, sonhos em realidade e queria ajudar nos outras pessoas a tornarem também os seus sonhos em realidade. Desde então, aumentei, depois comecei a treinar, pesquisei no YouTube, como ganhar motivação, algo assim do género, comecei a treinar todos os dias, calistenia, em 3 anos aumentei 17 kg em máximo muscular, e tenho fiz uma certificação de coaching, PNL, muitas outras coisas, e agora ajudo as pessoas a curar o seu passado, liderar autenticamente o seu presente e co-criar mestria sobre o seu futuro. Ou seja, Sério, deixa-me fazer uma ou duas perguntas. Falaste aqui de uma situação que era, querias ser feliz, e era por que eu queria ir. O que é para ti ser feliz? Top, interessante. Ser feliz para mim é saber que todos os dias acordo e estar grato. Estar grato ao acordar, ou seja, ao respirar. Muitas vezes, por exemplo, pessoas em África têm muitas menos coisas do que nós aqui em Portugal, por exemplo, a maior parte das pessoas em Portugal. E o que acontece? Muitas vezes nós caímos na tentação de desculparmos, de nos fazermos de vítimas, e aí somos vítimas da tristeza. Ou seja, para mim, felicidade, ser feliz, é acordar e estar grato desde o primeiro momento. E depois é crescer, ou seja, desafiar-me de alguma maneira, como estou agora a fazer, e contribuir também para a vida de outras pessoas. Por exemplo, hoje de manhã fui treinar, calistenia num parque, estava lá a fazer o meu treino de elevações e estavam lá 50 crianças, mais ou menos. Comecei a falar com uma delas, ao final de 5 minutos já estava rodeado com as 30 crianças, partilhei ali uma estratégia prática de respiração, que é 2 inspirações rápidas e uma expiração de 8 segundos, e trouxe ali as duas contribuir para que eles tivessem um maior autocontrole, e depois no final fizemos ali um grito de guerra, e contribuir, crescer, e gratidão, conexão, isso é aquilo que me faz feliz, todos sim. Espetacular, Ricardo. Diz-me uma coisa, da tua história, o que é que te levou a empreender, ou o que é que tu achas que empreender é importante?
Olha, excelente questão. Ou seja, eu acredito, eu já tive vários trabalhos e a trabalhar para outros, e o que é que acontece? Nestes trabalhos onde eu estive a trabalhar para outros, eu sempre senti que não era aquilo que eu estava aqui para fazer na Terra. Ou seja, eu sempre senti uma paixão, sempre senti essa missão de criar algo, de ser eu a revolucionar uma indústria, de criar algo e não estar apenas a trabalhar para outros. E empreender para mim é vida. Empreender para mim é aquilo que me faz sair da cama e é saber que vou não só crescer, desenvolver competências, crescer enquanto homem, enquanto ser humano, mas ao mesmo tempo contribuir para a vida de outras pessoas. Empreender para mim é a capacidade de ter uma ideia, uma visão que muitas vezes outras pessoas não tiveram, ou às vezes outras pessoas tiveram, mas mais do que ter a visão é ter a coragem de tornar essa visão cá para fora. Para quê? Para contribuir para a vida de outras pessoas e servirmos a um bem maior. Isso para mim é a importância de empreender, é criar, é construir marcas ou construir associações, neste caso, para conseguir então chegar às pessoas que eu quero chegar e contribuir de uma melhor maneira possível. Criar um legado. Chegar ao último dia da minha vida e saber, ok, a minha vida não foi apenas festas, não foi apenas coisas fúteis, sem significado algum, mas que teve um propósito maior. Contribuir. Crescer. Sim. Hoje, muito se fala em propósito. Antigamente era uma coisa que não estava assim, só era uma questão mais espiritual, a pessoa sentir-me chamado, porque é que veio cá e o que é que tem a contribuir para o universo, para o mundo em si. Mas hoje acaba por ser isso, um bocado a ideia de banalizar o conceito de propósito. Não sei qual é que é a tua opinião, ou seja, acho que existe uma tentativa de uma obrigatoriedade de todos termos um propósito. E às vezes o propósito pode ser um bom filho ou um bom pai, ou algo, ou então contribuir, não tem necessariamente que ajudar 1 milhão de pessoas, mas pode ser fazer o propósito mesmo numa situação mais circunscrita, mais pequena e não aquela visão assim tão grande. Não sei qual é que é para ti o teu conceito de propósito a este nível. Se tens uma visão mais para uma dimensão maior ou se ficarias feliz a ajudar os jovens da tua zona, da tua cidade. Sim. Qual é que é a tua... Ou seja, eu acredito que, em primeiro lugar, que existe uma pressão muito grande nos jovens hoje em dia que têm de descobrir, têm que ter um propósito. Ou seja, têm 17, 18 anos, 19, 20 e já têm que saber aquilo que querem fazer da vida. Eu também pensava assim, porque recebi essa pressão. Mas propósito não é a profissão, são coisas bem distintas. Sim, e que às vezes a conotação de quer ser um médico, um engenheiro ou alguma coisa, isso é uma profissão. Agora, propósito é algo mesmo aqui. Ok, ou seja, para mim existem 2 tipos de propósito. Para mim o propósito é aquilo que nós vemos aqui, é aquilo que nos faz realizados. É aquilo que está de acordo, alinhado com as nossas paixões, com aquilo que vibra de alegria na nossa alma, ok? E o que é que acontece? Para mim, eu tenho 2 tipos de propósito. E tu, que estás desse lado a ouvir esta conversa, então podes também alinhar-te com uma desses 2 conceitos. O primeiro é o quê? É um propósito gigante. É aquele que muitas vezes existe essa pressão, tens de ter um grande propósito, tens que impactar muitas pessoas, tens que fazer algo que impacte 1 bilhão ou 1 milhão de pessoas. Existe esse propósito, eu tenho esse propósito dentro de mim, ou seja, não apenas com a AGEL, a Associação de Jovens Empreendedores Líderes, com o futebol holístico, ou seja, mas quero levar tudo aquilo que eu faço na vida, quero impactar o máximo número de pessoas possíveis e criar esse legado gigante a nível mundial. Mas, claro, que antes disso quero começar a nível regional, depois a nível nacional, depois aí, então expandir a nível internacional. Mas eu diria que o maior propósito não é esses propósitos gigantes, mas sim o propósito do dia-a-dia. E eu tenho um nome para isso, que é sermos o herói do dia-a-dia, sermos o líder autêntico da nossa vida. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, imagina que estás a andar na rua e vem alguém e tu dizes um olá e dás um sorriso.
e, por exemplo, dás um abraço a uma pessoa que estava a chorar, ou então está um sem-abrigo e tu vais lá e conheces um pouco e estás a escutá-lo. Isso, para mim, é o que é ser um herói no dia-a-dia. É aquele que nos dá, muitas vezes, um grande propósito. Por isso, a mensagem que eu deixo aqui é, muitas vezes, as mini-ações, pequenas ações podem criar uma gigante diferença na vida de outras pessoas. Por vezes, um sorriso pode ajudar outra pessoa a não se suicidar. Por vezes, um abraço pode ajudar outra pessoa a dar um abraço a outra pessoa e então aí fazer esse efeito contagiante do amor e levar esse amor, esse propósito, essa alegria, essa felicidade, não apenas a uma pessoa, mas essa pessoa levar a outra e assim impactarmos o mundo inteiro. Ricardo, eu não sei qual é que é a tua, até porque nós estamos a conhecer agora, eu não sei qual é que é a tua experiência em termos de ajudar jovens e empresários, mas a pergunta que eu te queria fazer é o que é que tu achas que o jovem ou os jovens sentem quando se fala em empreender? Eu diria que eu, enquanto jovem, também tenho 20 anos. Pode ser por ti. Qual é que é a tua sensação quando pensas ou quando... Sim. Aquilo que eu diria, ou seja, a maior parte dos jovens, e também com a minha experiência, que já empreendo há 3 anos, é um medo. Um medo. Diria que é um medo de errar, um medo de falhar, um medo de receber nãos, um medo de ser criticado, um medo do desconhecido, um medo de começar. Mas eu diria que, o medo está aqui por uma razão. Que é para quê? Para nos ajudar. O medo tem a razão biológica de nos proteger. Então, se o medo tem essa razão biológica de nos ajudar a sentir-nos seguros, de nos proteger, então nós podemos usar o medo a nosso favor. Em vez de permitirmos que o medo nos coma, então nós comemos o medo. E como é que fazemos isso? Como é que nós nos tornamos maiores do que o medo? É ativando a nossa coragem. Ok? E eu considero-me um expert em coragem. Porquê? Porque muitas coisas na minha vida, por exemplo, eu estou num evento de desenvolvimento pessoal e perguntam, quem é que quer falar aqui ao microfone? Eu não sei o que é que eu vou dizer, mas eu coloco o braço lá e vou falar e estou a falar para mais do que 370 pessoas, ou mais do que 250 pessoas, ou então de um dia para o outro vou fazer uma palestra, tenho o sonho de fazer uma palestra e faço, vou falar com o gestor desse evento e de um dia para o outro, eu quero estar aí em cima do palco e quero estar aí a palestrar. E de um dia para o outro consigo estar lá em cima, à noite fica a preparar tudo, mas chego lá e ativo a coragem e falo. Ou seja, esse eu diria que é a maior limitação dos empreendedores jovens e que eu também sinto, que é um medo. Mas o que acontece? Nós podemos, em vez de permitir que o medo nos use, usarmos o medo a nosso favor, ok? E através da coragem. Ou seja, eu costumo fazer esta pergunta. Imagina que era o teu último dia de vida, ok? E que tu tinhas essa ideia de negócio para ser lançado, tinhas esse projeto para ser lançado, tinhas esse namoro que queres, essa rapariga que queres pedir em namoro, por exemplo. O que é que tu farias se fosse o último dia da tua vida? Irias manter-te cobarde ou então irias agir com coragem e tornar esse sonho em realidade? Porque o maior medo é o medo de iniciar. Mas se tu iniciares, então tu vais ver que não havia razão nenhuma para teres medo. Então, por isso, começa. Ok, então, grande sugestão em termos de o antídoto do medo é a coragem e às vezes dar um passo em frente e não às vezes querer comer o leão de uma só vez, mas partir do escado e ir avançando de uma forma mais segura do que às vezes dar passos grandes e também colher obviamente as especialistas que possam ajudar a superar esses medos. Uma situação que é incontornável, eu não podia deixar de perguntar, é nós vivemos num país e se esse país criou condições para os jovens empreender. E qual é a tua opinião? E se pudesses dar-me uma dica ao Costa, o que é que tu fazes? Interessante. Olha,
Quem me conhece sabe que um dos meus valores principais é a verdade. Eu estou disposto a morrer pela verdade. Isso é uma das coisas que percorre nas minhas veias desde os 12 anos. Ou seja, eu diria que atualmente o país que temos não tem, ou seja, uma base de apoio a quem quer ser empreendedor. Ou seja, não tem uma grande base de apoio a quem quer ser empreendedor e principalmente aos jovens. E mesmo por causa disso é que eu decidi criar esta associação de jovens empreendedores líderes. Porquê? Aquilo que eu vi que não recebia do país, ou seja, vi que é o quê? É o apoio a nível, eu por exemplo comecei a empreender há 3 anos atrás, com 17 anos, eu empreender, tive que ser eu a errar, tive que ser eu, ou seja, não tinha as ferramentas certas, não tinha os recursos, não tinha os mentores, não tinha a mentalidade, o estado emocional, não tinha nada disso, as bases para começar um negócio com excelência. E hoje continuo à procura, ou seja, a fazer curso e a fazer tudo isso para ir buscar essas ferramentas, esses recursos essenciais para sermos bons empreendedores. Então isto quer dizer o quê? Que o país, ou seja, pode estar a fazer algumas coisas para ajudar os empreendedores, mas pelo menos eu que conheça não tive, e pelo menos eu e conheço muitos outros empreendedores que não têm o apoio necessário para acelerarem o seu sucesso. Porque eu tenho tal certeza, se o empreendedor tivesse, por exemplo, se houvesse, esta é a minha sugestão, que é, se houvesse, por exemplo, uma lista, um formulário, todas as pessoas respondiam, por exemplo, olha, quero ser empreendedor, quero trabalhar para outros, ou quero ser investidor. E a pessoa respondia, empreendedor de pequeno negócio, ou grande negócio, investidor, ou trabalhador de outros. E a pessoa me dizia, olha, quero ser dono de um pequeno negócio, ou de um grande negócio. Ok, excelente. Então, e diz-me, qual é que é a tua visão? Existia alguém que iria falar com essa pessoa e iria ajudar o negócio dessa pessoa a materializar-se. E hoje em dia não existe isso. Daí eu ter criado a AGEL para ajudar os jovens empreendedores a terem os mentores e a terem os recursos certos para tornarem os seus sonhos, os seus negócios em realidade de uma maneira mais fácil, ok? E de uma maneira mais eficiente, fazendo assim a ponte entre, ou seja, mentores, pessoas que já têm experiência em negócios e os jovens que têm energia, têm a garra, mas falta a experiência e a sabedoria. Olha, não é como é uma sequência, mas vou aproveitar aqui passar a sequência para utilizar a última frase que me acabaste de dizer, que é aquilo que eu acho é que a maior parte, normalmente os empresários mais antigos, não veem, embora tenham alguma esperança nos jovens, mas se calhar ainda não confiam tanto nos jovens porque não têm muita experiência. Como é que achas que é possível começar a mudar esse paradigma para que a sociedade veja os jovens com outros olhos do que vem agora? Ok, excelente. Olha, está aqui esta frase e trago sempre esta frase comigo, que é o quê? É a frase de, ou seja, os jovens de hoje são os adultos de amanhã. Eu diria que os jovens, ou seja, tem que ser uma decisão dos jovens e tem que haver uma decisão da parte, ou seja, dos empresários com mais experiência. Mas os jovens têm que dar o primeiro passo, que é o passo da humildade. Eu diria isso, ou seja, que é a humildade. Desenvolverem a humildade e dizerem, olha, eu estou disposto a aprender, eu estou disposto a ser treinado por ti, eu posso até não receber nada, mas vou aprender contigo. E o que acontece ao aprender, aos jovens aprenderem com os empresários que já têm mais experiência, isso vai dar a liberdade aos empresários com mais idade de quê? De confiarem nos jovens. Porquê? Porque eles sabem que os jovens podem não ter a experiência, podem não ter as competências, mas eles têm a coisa que é mais importante. O traço mais importante do empreendedor, eu acredito, que é a capacidade de aprender. Ou seja, se o jovem empreendedor tiver essa humildade e essa capacidade de querer aprender, esse desejo gigante de aprender, e estiver disposto a fazer o que é necessário para aprender com
esses empresários com mais experiência, então aí os empresários já se vão sentir confiantes em ajudar os jovens. Ricardo, com o avanço da nova tecnologia e com a inteligência artificial e a bacanizar a porta todos os dias, cada vez sai mais uma ferramenta nova. Muitas das profissões que vêm de futuro vão ultrapassar muitas delas que existem atualmente, ou seja, estima-se que haja um pai 47% das existentes hoje e das elas vão acabar e, obviamente, acabam umas e começam-se outras. Neste futuro tão incerto, os jovens têm uma vantagem por ser jovens e a capacidade de se adaptar e se ajustar, ou achas que também poderá, talvez algumas pessoas com mais alguma idade, vão ter desafios pela frente? Qual é que é a tua opinião? Ser jovem com o contacto no terreno com os jovens? Sim, ou seja, é preciso de haver essa capacidade de aprendizagem na parte jovem, mas é preciso de haver também o outro lado, que é o quê? É o lado da criatividade, ou seja, porque o jovem está cheio de energia e tem uma criatividade gigante, ou seja, ele está na melhor posição de quê? Em vez de conformar-se, aprender sim, mas revolucionar, ok? E é isto que eu faço. E já há mais de 3 anos estou à procura de pessoas e recursos certos também para trazer as minhas ideias visionárias para revolucionar o mundo. Porque um jovem tem essa capacidade de que, por exemplo, enquanto um empresário com mais idade, ele já está habituado, ele já tem certos hábitos, ou seja, ele tem certas tendências. Ele, se calhar, já se está a limitar em alguns sentidos. Mas um jovem está novo na indústria, ele tem uma capacidade de criatividade, de novas ideias, de revolucionar gigante. Ou seja, essa é uma das vantagens dos jovens, é a sua energia, é a criatividade de revolucionar, é a sua coragem, porque está numa altura da vida onde também tem testosterona elevada e ou seja, em vez de conformar-se, ir para o rebanho das ovelhas, então é uma grande oportunidade dos jovens ativarem a sua coragem interior, o seu leão e revolucionarem as indústrias, revolucionarem a área da educação, revolucionarem a área da saúde, revolucionarem a área do o que quer que seja e usar as tecnologias existentes para fazer então haver ainda um crescimento ainda mais exponencial. Ou seja, da tua opinião, achas que com alguma facilidade os jovens conseguem se adaptar à nova tecnologia e isso até acaba por ser uma mais-valia e não algo que complique? Sim. Um dos principais problemas que afeta os empresários, transversalmente jovens e não jovens, é a parte que é uma das partes, às vezes uma boa ideia, e às vezes há uma ideia que é preciso dinheiro para fazer as coisas. Mas nem sempre é preciso dinheiro, é preciso saber como atrair investidores e tudo. Mas esquecendo a parte dos investidores, a clássica é recorrer-se à banca. E aí, muitas das vezes os jovens têm dificuldade, ou os pais não têm capacidade. Há uma boa ideia, os pais não têm capacidade de ajudar, e que às vezes acontece. Sim. Acabamos por recorrer, quando existem condições, a recorrer à banca. Achas que a banca atualmente tem favorecido ou continua a fechar as portas? Sim. Ou já começa a ver os jovens de uma outra maneira? Eu, em relação a isto, ou seja, não tenho uma opinião muito bem estabelecida, mas aquilo que eu posso dizer é o quê? É que, ou seja, eu nunca fui por esse caminho da banca, mas estou a fazer o outro lado, que é de ir, ou seja, ter com pessoas, networkers, Isso até é o melhor. e investidores. Isso até é o melhor. Sim. Isso até é o melhor. Mas aquilo que eu noto, trazer grandes investimentos, e agora com a crise financeira a acontecer, acho que ainda pior, ou seja, acho que os bancos não têm essa capacidade de dar esses investimentos, penso eu, mas não posso dizer muito com... Ok, eu entendi. Ricardo, para a parte onde te sentes mais confortável agora, aproveitar aqui para te perguntar, quem te quiser conhecer e quiser saber um bocadinho mais sobre a associação que representas, o que é que ela faz de uma forma muito sintetizada, que é para me estar já a olhar para as pessoas irão ter contigo, de qualquer forma, podias deixar também os teus contactos, caso queiram, ou seja, a ideia é o que é que a associação faz e o que é que ela pode ajudar um jovem que tenha interesse em te contactar e também deixar os contactos
redes sociais e isso estás à vontade para fazer. Tá bom? Top. Excelente. É isso. Então, a AGEL, Associação de Jovens Empreendedores ou Líderes, é para ti que estás desse lado, que és um jovem e que ou és pré-empreendedor ou és empreendedor. Ou já tens projetos de liderança ou queres abrir e começar novos projetos de liderança. E também para ti que hoje és palestrante ou queres ser palestrante, mas precisas ter as ferramentas, os recursos, as pessoas, os mentores, o ambiente e a mentalidade certa para tornares, ou seja, esses projetos de liderança ou de empreendedorismo ou até de palestras em realidade. Ou seja, é para ti, jovem, que queres criar, lançar o teu projeto para o mundo, ok? E teres o acompanhamento. Quando falas de mentor, jovens, falas de que idade, que é para ficar cheio lá, para quem nos entende. Porque eu com 45 ainda estou jovem, quer dizer. Então tá. Jovens de 15 aos 25 anos, ok? Dos 10 aos 14 também estou a abrir. Mas em ambiente de escola, essa é a tua ideia. Em ambiente de escola, é isso? Estamos, ou seja, Fala um bocadinho mais que é para entender o que é que fazem em concreto. Ok. Ok. Por exemplo, fazemos treinamentos, ok? Semanais de liderança, área de empreendedorismo, área de comunicação, falar em público, ok? E onde trazemos mentores para darem essa mentoria aos jovens para terem as ferramentas e lançarem os projetos para a frente. Depois, também trabalhamos com escolas, estamos a começar a trabalhar com escolas, ok? Já temos aqui várias escolas, estamos a começar a trabalhar, onde vamos fazer palestras, onde vamos fazer, por exemplo, existem escolas que os alunos têm, ou seja, têm comportamentos mais problemáticos e também vamos estar a trabalhar com esses alunos, ok? Com essas turmas, mas essencialmente é isto que nós fazemos, ajudamos os jovens a terem as ferramentas, os recursos e o apoio certo para lançarem os seus projetos de empreendedorismo, de liderança e de comunicação, falar em público para a frente e terem um sucesso muito mais rápido. Porque se tivermos alguém que já andou 1000 milhas num caminho, então vai conseguir ajudar-nos a ter esse sucesso muito mais rápido, ok? Em relação a onde é que me podem encontrar, Instagram, o Ricardo Branco, esse é o meu pessoal, AGEL_Portugal, para acompanharem também o Instagram da AGEL. E é isso, pronto, podem acompanhar, ok? Perfeito. Trazemos muita energia, coragem e é isso. Daqui para a frente também temos uma visão muito maior, mas é isto que estamos a começar, enquanto a Associação da AGEL, que é de escolas, treinamentos, presenciais e por Zoom, e é isso. Ricardo, não podia deixar de, antes de agradecer, vou fazer já a seguir, fazer-te uma última pergunta. Aliás, uma não duas. Ok. Que é, espero-nos aí embracecer, a partir não é esse o objetivo, mas gostava de ouvir a tua opinião sobre o que é o sucesso e também quais é que são os ingredientes que tu achas que um jovem empreendedor deve ter. Top. Então, sucesso, para mim, dispomos a ouvir muitas vezes o que é que sucesso é ter uma coisa, é ter outra, mas para mim sucesso é nada mais, nada menos do que aquilo que tu escolhes viver, do que aquilo que tu escolhes e que tu desejas viver na tua vida, ok? E tu comprometeres com isso, com aquilo que tu queres ter, viver, experienciar na tua vida, ok? Eu vou dar um exemplo muito prático. Para mim, sucesso é todos os dias acordar, estar vivo, ou seja, poder estar vivo, ou seja, gratidão, e poder crescer num projeto e contribuir para a vida de alguém, conectar-me com as pessoas mais importantes da minha vida e divertir-me. Se eu fizer essas 4 coisas, 5 coisas, gratidão, divertir-me, conectar-me com pessoas importantes, crescer e contribuir, então isso para mim é sucesso. Sempre bem sucedido. E depois, dicas, ou seja, práticas de sucesso, eu diria características práticas. E que são coisas diferentes. Coisas características, mas tipo, Características práticas para uma pessoa ser bem sucedida. Eu diria consciência, ou seja, a pessoa precisa ter consciência do que é que deseja experienciar na sua vida. ok? Depois diria coragem, ok? Depois tem a consciência
Precisa ter coragem de agir naquilo que deseja experienciar e diria constância. Ok? Constância, resiliência. E é isso. Eu chamo isso disciplina. Ricardo, tenho-te a agradecer muito o facto de teres coragem de vires falar comigo e trocarmos aqui umas ideias e ouvir o teu projeto. Foi muito interessante. Para quem nos está a ouvir, acompanhem o Ricardo também nas redes sociais. Vives no próximo vídeo.